Meus amores, como vocês estão? Tudo na paz, meus amores? Eita, gente, olha, é interessante como as coisas são, né? Como a vida às vezes é bom pelo lado e ruim pelo outro. Bom, conversar com vocês, meus amores. Olha só, a prima do meu ex-marido, ela teve aqui esses dias, nós conversando. E ela dizendo que eu tinha que arrumar alguém, né? Que não. Quem ficou para viver sozinho é o Satanás, enfim. Só que é assim, meus amores, a cada dia mais eu vou observando, vou olhando, vou vendo ao meu redor pessoas que eu conheço há muitos anos e outros recentes passando por situações horríveis. Então, nisso me faz crer que a decisão de eu ficar sozinha não é tão ruim. É, eu assisto o vídeo aí do Charles Dantas. Ele fala sobre relacionamento e sobre a questão de mulher sozinha, né? Enfim, que não presta, que é ruim, parará, aquela coisa toda, né, gente? Mas assim, olhando por outro lado, gente, não é tão ruim a solidão. A solidão é uma maravilha se você olhar pelo outro lado. O fato de você estar só sem um companheiro ou uma companheira, que isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Eu conheci esses dias, um mês atrás, eu acho. Eu acho que deve ter um mês. Um rapaz no hospital, quando eu fui me consultar. E, olha, nós estamos muito bem. Conversamos bastante. Olha, vocês sabem que eu sou conversadeira, né? Enfim. E ele falou a mesma coisa, que estava querendo arrumar alguém, que ele fica sozinho, a família dele não é daqui, é de São Paulo, veio pra cá, trabalha, acabou tendo problemas de saúde, né, sofrendo um acidente, na onde ele está precisando. Gente, eu também sofri um acidente. Eu já passei pela morte, é como eu tava falando com a minha família esses dias, que a morte já tá passando bem longe de mim, né? Que ela disse que eu e ela não se batemos. Porque já passei pela morte não uma nem duas, várias vezes, gente. Não é fácil, né? Mas eu creio no Senhor Jesus que eu e a morte não vamos nos encontrar nem tão cedo. Vou demorar mais uns 70 anos pra frente, né? Olha, quem dera, né, gente? Eu viver cento e cacetada por aí. Mas sonhar não custa, né? E desejar também não. E a vontade quem faz é nosso Senhor Jesus, né? A gente sonha, deseja, mas quem realiza para nós tudo nesse mundo é nosso Senhor Jesus. Tanto é que tudo acontece porque é permitido por Ele. Se não fosse, não ia acontecer. Mas deixando esse assunto, vamos lá. No que eu quero dizer para vocês, meus amores. Ah, hoje eu estava conversando com uma colega que fazia muito tempo que nós não se via. Quando eu abri a porta, né, um pouco logo cedo, e ela passou para deixar a criança dela na escola. E nós conversando, né, ela falando que o irmão dela tá numa deprê daquele jeito, porque brigou com a namorada. Tava para casar, tava tudo indo bem, mas do nada a moça acabou o relacionamento. E ele não soube lidar com o término, com o fim da relação dos dois, e acabou ficando depressivo. O que é que acontece? Ele tomou muitos medicamentos que não era para tomar e está na UE, né? Está na unidade de emergência, não muito bem de saúde, né, gente? Minha irmã fez isso também, né? Quando teve problema no relacionamento dela, que acabou por pouco no partindo dessa para melhor e deixando aí os filhos sozinhos, sem pai e sem mãe. Quer dizer, sem pai não, né? Que o pai tá muito bem, obrigada. Mas ela ia, mas o que ela arrumou? Problema de saúde. E eu creio que esse rapaz vai sobreviver sim, mas vai ficar com sequelas do ato errado sem pensar que ele fez. Então, ela falando comigo, ela disse assim, mulher, ele tava 2 anos namorando com essa menina e já tava planejando o casamento, mas acontece que do nada ela acabou o relacionamento e ele fez essa burrada. Gente, não existe você acabar algo se não tem nada pra dar o impulso, né? Não acontece nada se não tem outra coisa pra adiantar o serviço. Por exemplo, o meu casamento acabou
Primeiro, porque eu não amava meu marido, nem ele também gostava de mim, enfim. Nós estávamos num casamento sufocando. E ele vivia bêbado e, enfim, era um inferno. Então, tomamos as decisões de dar um fim a isso. Cada um seguiu seu caminho. Tanto é que ele casou com a mulher que ele ama, está lá com ela. Eu sempre falei que eu não. Um dia pode ser que eu acabe gostando de alguém, amando, não sei. Quem sabe é Deus, né? Dia da manhã. Não vou dizer que isso não vai acontecer comigo, porque seria atirar no próprio pé. Mas até o momento, nunca me apaixonei, nunca amei, nunca gostei de ninguém assim. Pra querer chegar ao ponto de prejudicar a mim própria por conta de outra pessoa, né? Gente, se a gente não faz nada pra nossos pais não fazem burrice pelos que trouxe nós ao mundo, imagina por uma pessoa que veio depois. É muita burrice e tolice mesmo. Porque homem vai mil, vem cem, né? Mulher também. Qualquer esquina encontra, homem e mulher. Pai e mãe a gente não encontra assim tão fácil, não. Mas a gente não faz isso pelo nosso pai e nossa mãe. Imagina por homem ou mulher. É muito doente da mente, precisa de tratamento. Quando a minha irmã fez isso, eu chamei a atenção dela, bem chamado, porque o que ela fez não foi correto. E ela ia deixar os filhos sem mãe, os netos sem vó, acabar com a vida dela por burrice por causa de homem. Tá doido? E eu falei pra mãe, pra essa irmã desse rapaz, que quando ele melhorar, conversa com ele. Mas ele vai ficar o quê? Em tratamento. Porque foi. Apesar que eu não vou nem dizer nada sobre isso, porque eu nunca tive esse sentimento, não sei qual é a reação de quem já amou, quem já se apaixonou, quem já fez essas maluquices, né? Porque eu não cheguei a amar ninguém total, nem me apaixonar por ninguém. Fui casada por 31 anos, nunca cheguei a amar meu marido, nem ter esse tipo de sentimento por ele. Tanto é que o fim do casamento para mim parece que foi um alívio. Foi um alívio do céu. E a prima dele, né, nas conversas, ela disse que eu já tô com. Já tá bom de arrumar alguém, porque já faz muito tempo que eu tô sozinha. Ela mesmo já viveu num relacionamento complicadíssimo, mas ainda continua com a pessoa porque ela disse que não quer ficar sozinha. Cada um tem a sua opinião, seus gostos, seus prazeres, né? Então, cada um sabe onde o sapato aperta, na onde a pedra dói mais. Eu prefiro ficar só. Tenho os meus filhos, tenho os meus netos, vai estou com a família. Quando não, estou aqui, ó, dentro da minha casa, sozinha, assistindo dorama, passando um tempo maravilhoso, porque quando você tira um tempo para si próprio, para pensar nas burrices, nas tolices que você fez no passado, você não quer cometer os mesmos erros, não, né? Em vez de ficar fazendo maluquice uma atrás da outra. Ah, gente, também lembrando vocês, gente, das doações de sangue, ajudar as pessoas que. A chuva já tá batendo na porta aí, né, gente? Então, muitas pessoas que vivem em situações de rua precisam de lençóis, casaco, meia, enfim. Então, que Deus no seu toque no coração de vocês, que possa ajudar essas pessoas e também possa doar sangue, né? E pense bem, gente, no que vocês vão fazer. Porque antes de fazer qualquer besteira com vocês, qualquer burrice, tolice, como se mutilar, tomar medicamentos, tomar água sanitária, que muitos fazem isso, né? Tomar veneno de rato, tirar a sua própria vida. Imagine, feche os olhos, imagine por um momento antes de fazer. Que você nunca fez nada disso pelo seu pai, nem pela sua mãe, que lhe trouxe o mundo, né? Então, assim, quem tem o direito de dar e tirar a nossa vida é o nosso Criador. Então, ele deu chance e oportunidade de nós escolher o que queremos. Então, não faça essa burrice, não cometa esse erro, tá? E a vida é linda, maravilhosa, por mais difícil que ela esteja. Mas é melhor do que a morte. Porque a morte é o fim de tudo. A morte é o fim da vida, de tudo, gente. A morte é o fim. E a vida, quando nós temos vida, um soprinho que seja, sabemos que vamos vencer o problema. Porque eu já passei por coisas horríveis, na onde outras pessoas no meu lugar já teriam feito a tolice de tirar a vida, ou de se entregar, né, a depressão, baixa astral, de ser desiludida, essas coisas. Eu já passei tanta coisa nessa vida e eu sou cheia de vida. Como domingo foi o aniversário de minha tia, né, de 84 anos,
a gente lá e conversando com os meus primos, era tudo família, né? Irmão, primo, prima, filhos, enfim. Aí, nós conversando, eles eram assim, nossa, pra quem passou por tudo isso que tu passou, e você tem, assim, maluquinha, doida como eu sou, né? Enfim, eu digo aí, por conta que a gente só morre uma vez, e quando Deus marca, ninguém vai antes, nem depois, e nem adiantado, nem atrasado. Vamos no momento certo. Você pode, quando chega a nossa hora, não importa o quê, pode ser uma dor de dente, uma dor no dedo, uma dor de cabeça, um olho coçar, uma topada, que nem diz minha mãe. Minha mãe diz, olha, quando a gente tem que ir, só abaixa uma topada, caiu numa pocinha de água pequena, morre afogado. Quando está marcado pelo nosso Senhor Jesus. Mas quando não, você pode passar por tempestade, pode cair o mundo, mas não é sua hora. Então, para mim, a minha hora ainda está bem longe. E creio que eu vou passar ainda por muita coisa, gente. Porque ninguém diga que está livre de coisas ruins, não, porque não tá. Eu vou passar por muita coisa ainda. E vou vencer. Eu não, né? O nosso Senhor Jesus vai vencer por mim, porque eu só sou um instrumento usado por Ele. Eu só sou uma ferramenta usada pelo nosso Senhor. Isso aqui é um exemplo para muita gente, porque muitos passaram por isso e morreu. Olha, ontem, um rapaz da saúde esteve aqui. E uma menina que trabalhava mais ele, a senhora, morreu do nada. Eu vim saber ontem. Quando eu tava conversando com a minha vizinha, ela disse, olha, ela morreu, já tem uns dias, enfim. Ela morreu do nada, gente. Ela foi dormir e morreu. Entendeu? Então, assim, isso é coisas que acontecem que às vezes assusta. Mas, quando é que Deus marcou, não importa se você tá com 20 pessoas ou você tá sozinho, vai acontecer da mesma forma. E quando você não teria passar por nada disso, pode passar, que nem eu, o carro foi passado por cima de mim, gente. Há uns anos atrás, né? Há quase 7 anos, o carro passou por cima de mim, me quebrou inteira. Inclusive, eu tenho até uma perna com problema ainda. Demorei para me recuperar. Quando eu me recuperei, aí, ó, o motor achou de pifar, né? O motor começou a dar o ar de temos que consertar as peças, enfim. Mas eu estou ótima, graças a Deus, né? Venci vários problemas, inclusive até uma doença aí que o povo não gosta de falar, mas muita gente tem e não sabe que é câncer. Tem o maligno, benigno, tem aquele que você descobre já está debaixo da terra, e outros que você vai em tratamento e vai levando, empurrando até chegar um momento, né? Na minha situação, graças a Deus, meu Deus, obrigada, eu estou muito bem. Já tem mais de 27 anos que aconteceu esse probleminha. Eu consegui passar por ele. Meus filhos três era pequenos, eu estava esperando o outro, mas graças a Deus, de lá para cá tive outra turminha e já são tudo adulto, criado, dono de suas vidas, mas tudo é prova, tudo é questão de você saber lidar com a situação, porque o que mata a gente não é bem o problema de saúde. Gente, eu vejo vídeo aí de pessoas com problemas terríveis, mas feliz, alegre, porque o que mata é isso aqui. A nossa mente é a pior arma que temos. É a nossa mente. Porque ela pode ditar se você vive ou se você morre. Dependendo da situação, como esse menino querendo tirar a própria vida por um relacionamento, né, que talvez não seja o dele. O dele tá para vir. E como a minha irmã e outros por aí, né? Então, vamos ter cuidado, vamos abrir mais a nossa mente. Quando tiver problemas que vocês não sabem lidar, fecha os olhos, entregue na mão do nosso Senhor, que vai dar certo, entendeu? Que tudo vai dar certo. Porque sem Deus, nosso guerreiro maior é nosso Senhor Jesus. Sem Ele, nós não chegamos nem na esquina. Nós não saímos nem do lugar, imagine, né? Então, um beijo para todos, meus amores.